Olá, estamos começando mais um episódio do SV Talks. Você que ainda não se inscreveu no canal, clica aí em inscrever-se e toca o sininho, porque as conversas aqui, elas são profundas e a gente está aqui para te tocar de verdade. Hoje eu tenho um convidado muito especial, Murilo Riarle. Ele é psicoterapeuta e vai falar muito para a gente. Eu vou pedir para o Murilo se apresentar, ele vai falar um pouco do trabalho dele e depois, gente, a primeira pergunta é de arrasar. Quero ver se eu pego o Murilo no contrapé. Murilo. Vamos lá, olá Sara, olá todo mundo que está assistindo e que vai acompanhar a gente aqui. É um prazer, uma satisfação imensa estar aqui contigo, Sara, no dia de hoje, para a gente fazer um pouquinho, né, dessa conversa, esse bate-papo, sobre questões tão importantes no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa consciência. Então eu trabalho com algumas técnicas, algumas ferramentas, enfim, eu falo que o meu carro-chefe é a psicoterapia, né, a psicologia. Mas eu acredito que a gente precisa olhar o ser humano como um todo. E esse é um pouquinho do trabalho que eu tento olhar para as pessoas. Olhar o físico, o mental, o emocional e também a parte de energia que somos de átomos, somos energia. Então eu acredito que esse é o mais importante de tudo que a gente tem para fazer, olhar e construir um caminho juntos, né? E vamos ver se a senhorita me pega na curva mesmo hoje, viu, dona Sara? Vamos ver. A gente tem posições que a gente acha que são intocáveis, deuses, pedestais, né, pessoas inatingíveis. Psicólogo chora? Nossa, realmente é um ponto super, super importante e super legal. Chore bastante, tá? Nos bastidores, então, vocês não têm noção do quanto, às vezes, até algumas sessões, sabe? Algumas histórias de pacientes mexem muito com a gente. Então, eu acho que é super legal, super pertinente para desconstruir um pouco dessa ideia que nós psicólogos, terapeutas, somos invulneráveis, não sentimos, temos uma gestão absolutamente perfeita da vida em todos os sentidos. Às vezes, eu costumo dizer, até para os meus alunos, quando eu, né, ministro alguns cursos, algumas palestras, que a gente precisa reconhecer que nós não somos super-homem e mulher maravilha. Então, os psicólogos choram sim. A questão é, dificilmente a gente vai chorar na frente de vocês. Dificilmente a gente vai trazer esse movimento muito mais forte na frente de um paciente, porque a pessoa já está em sofrimento, sabe? Mas eu garanto para você, a gente chora e chora bastante. Nós somos seres humanos como vocês. Então, em algumas vezes, colocam a gente, né, na área da saúde, psicólogos, médicos, enfermeiros, todo mundo que tem essa postura ou essa posição de cuidador. Isso acontece muito com as mães, inclusive, também, né? Que às vezes estão nessa posição de cuidadora, que são intocáveis, que nada abala. Não, isso não é verdade. E eu gosto muito de trazer para meus pacientes essa, essa verdade, sabe? Eu acho que essa percepção de que, diante, né, de uma alma humana, a gente só precisa ser uma outra alma humana, como diria Jung. Mas as nossas dores também são tão reais quanto as de vocês. E é um ponto, será que com a pandemia nós vimos muito, muito, muito mesmo, assim, vários terapeutas, psicólogos, várias pessoas dessa área de cuidado adoecendo, mental e emocionalmente. Então a gente chora bastante. Em algumas situações, inclusive algumas histórias que a gente escuta dentro do ambiente de consultório, às vezes mexe muito com a gente. Às vezes dói, e às vezes dói na alma o que a gente escuta. Mas naquele momento, nós estamos ali para tentar contribuir. E aí eu falo muito para os meus alunos, para os meus pacientes, né? Eu não consigo te ajudar a levantar se eu estiver rastejando. Então, naquele momento, eu preciso estar de pé para te ajudar a levantar, na medida do possível. Depois eu posso me rastejar quando eu estiver com a minha terapeuta. Aí tá tudo bem.
Mas naquele momento que eu estou diante de você, eu preciso estar de pé para esticar a mão e te oferecer ajuda. Eu só consigo ajudar se você aceitar, é claro. Mas muitas vezes eu vejo ultimamente, desde o ano passado para cá, eu acredito que é um pouco de um acúmulo emocional vindo dos anos anteriores de pandemia, de uma pressão muito grande, muitos psicólogos adoecendo, muitos psicólogos entrando em depressão, muitos psicólogos entrando com questões físicas, com doenças físicas, não conseguindo trabalhar, se afastando do trabalho, um pânico e até cometendo suicídio. Então, é uma carga muito alta se a gente observar, sabe? Em algumas situações. Só que a gente chora. A gente tem preguiça, às vezes a gente tem dor de barriga, o paciente acha que a gente não adoece, né? Então, assim, tem aquele dia que tá com uma preguicinha, não tá afim de levantar, não tá afim de atender, tá cansado. Mas é aí quando a gente escolhe qual é o meu propósito, o que eu tô fazendo hoje, o que eu tenho hoje diante dessa pessoa na minha frente. E eu, particularmente, gosto muito de trazer um pouco dessa vulnerabilidade para meus pacientes, sabe? Eles precisam reconhecer que eu estou como humano, assim como ele. E para mim é isso que se constrói, é isso que ajuda nesse nosso processo de autoconhecimento. Eu costumo dizer para meus pacientes que eu caminho ao lado. Eu não sei te atender, porque você é única. Não existe ninguém igual a você no universo inteiro. Então, quem me ensina a te atender é você. As suas dores me faz crescer como pessoa e como profissional. E esta vulnerabilidade, eu me colocar neste lugar de empatia, é o que me faz aprender a te atender. E é, às vezes, através das nossas dores, através dos nossos choros escondidos, noturnos no travesseiro, como qualquer outra pessoa. Então, a gente se abala assim, sabe? E por isso que nós psicólogos precisamos de outros psicólogos para ajudar a gente a equilibrar um pouquinho, né? Tudo isso, assim. Então a gente fala muito, todo mundo precisa fazer terapia. Não é só porque eu sou psicólogo que eu falo isso, mas é pra gente, não é não cair no poço, não é ir no fundo do poço, não ir de jeito nenhum, não. Mas é quando, se em algum momento da vida a gente estiver no fundo do poço, a gente saber viver da melhor maneira possível enquanto a gente está ali e sair da forma mais rápida. E nós psicólogos também caímos no fundo do poço. E emocionalmente, então, nossa, nos bastidores vocês não têm ideia quanto às vezes nós sofremos e sentimos junto com o paciente. É uma relação. Como que eu não vou sentir? Eu, particularmente, Sara, eu não acredito no que algumas linhas trazem como a neutralidade terapêutica. Eu tenho que estar distante de você e não sentir nada. Poxa, eu sou um ser emocional assim como você. Como é que eu não vou sentir? Agora me fala Não, isso uma é impossível. coisa. Quando uma amiga tá me contando um problema, tá me contando uma situação que ela tá passando, e aí eu tô lá comentando e de repente ela tá fazendo algumas coisas que eu não concordo, que coisa, né? Uhum. Eu posso até ir lá e dar um chacoalhão nela e falar assim, amiga, acorda, sai Uhum. dessa, né? É, Não é é. assim. Como que o psicoterapeuta trabalha nessa hora? Porque não dá vontade de ir lá e arrancar o paciente, dar uma chacoalhada e falar chape, 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 chape. Olha, Sara, confesso pra você que às vezes dá assim, de pegar, dar um chacoalhão, de puxar de ponta cabeça e pendurar a perninha, dá. Mas é uma coisa que eu falo muito para meus alunos, assim, cada um de nós tem uma lente, tem uma forma de visão de mundo, de acordo com o nosso histórico de vida. Então, qual é a diferença de uma conversa com um amigo, com um familiar ali que a gente está desabafando para uma terapia? É exatamente essa. Não quer dizer que eu não tenha essa vontade de fazer isso, porque às vezes tá aqui, tá na frente. Poxa, talvez seja você fazer isso e você vai resolver isto. Mas o movimento, ele nunca é de fora para dentro. Ele é de dentro para fora. Então, na minha posição, aí que vem a gestão das nossas emoções, inclusive. É eu entender que
talvez você não esteja vendo o que eu estou vendo, da maneira que eu estou vendo. Então eu preciso, eu falo que a minha função, Sara, muito é te provocar um pouquinho. É até te incomodar, inclusive, para que você consiga enxergar aquilo. Porque, Sara, se o movimento ele acontecer de fora para dentro, ele não é sustentável. Não adianta. É simplesmente alguém que está falando para você fazer alguma coisa e você está reproduzindo. Agora, se vem de dentro para fora, quando você sabe, eureka, insight, putz, é isso. Aí sim a mudança ela é sustentável. Então, por mais que às vezes eu veja daquela forma, daquela maneira, é a minha maneira. Qual é a sua? Eu não sei. Talvez nem você saiba. Então, é aí que vem, eu acho que o grande X da questão. É a gente conseguir enxergar e perceber cada ser humano, qual é o caminho, qual é a forma de você enxergar aquilo ali. Eu nunca vou te dar uma resposta. Às vezes tem uma aluna minha, ela fica muito brava comigo quando eu falo isso. Às vezes ela vem, pergunta algumas coisas, aí ela, o que você acha? Aí eu, depende. Aí ela, você nunca me responde, né? Eu falei, eu tô respondendo. Depende, é relativo. Ela, credo, Murilo, mas você nunca me traz uma resposta do que eu quero. Eu falei, então, mas é a resposta que você quer. Por que que tudo depende? E realmente isso é às vezes até um pouco de jargão, assim, da gente, sabe, que é terapeuta. Depende, é relativo, pode ser. Por quê? Eu nunca posso fechar nada, sabe? Porque o movimento que eu estou vendo, como eu comentei, é de acordo com o meu repertório, é de acordo com alguns ângulos e pontos de vista que eu estou vendo. Mas será que você está conseguindo enxergar da mesma maneira que eu? Eu não sei. Então a gente precisa descobrir e despertar um pouquinho isso, sabe? Você está conseguindo enxergar isso? Tem alguns pacientes meus que eles brincam comigo que já virou um jargão para mim, né? Tudo que eu falo e tudo que eu trago de reflexão, eu vou e pergunto: Sara, tá fazendo sentido? O que que você sente do que eu tô falando? Que sentido tem o que você tá ouvindo? Você consegue sentir isto dentro da tua vida? Porque a gente é muito mental em algumas situações. A gente, na nossa sociedade, principalmente aqui no Ocidente, a gente foi muito reforçado a parte mental, a parte racional. Mas, Sara, eu garanto para você, 70, 80% das nossas bagunças e das coisas boas também, né, das partes boas, são emocionais. Então, eu não consigo trazer simplesmente um movimento objetivo só. É o sentir. E quem sabe se aquilo faz sentido para você, é você. Então não adianta eu falar alguma coisa. Às vezes eu posso falar de formas totalmente diferentes. Às vezes tem algumas histórias que o paciente vem, conta uma história, aí depois ele conta a mesma história de uma forma diferente, e outra, e outra, e outra. Assim, só são as formas, mas a historinha ela é a mesma. É claro que nesse momento, às vezes a gente pensa assim, cara, a pessoa não tá percebendo que ela tá contando a mesma história, mas de maneiras diferentes. Às vezes ela não quer resolver, Sarah, ela só quer descarregar. E aí acho que vem o feeling do terapeuta, de entender que nem sempre a gente quer resolver algumas questões, em alguns momentos. Tem fases da vida que a gente só quer descarregar, a gente só quer colocar para fora aquela carga gigantesca que a gente está sentindo. E por mais estranho que isso pareça, às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente não tem consciência que é virar o pescocinho pro lado que eu resolvo a situação. Ou que eu posso simplesmente olhar aquilo de um ponto de vista diferente. E eu não posso fazer esse movimento do forçar, porque senão o seu sistema de defesa ele entra em ação. E aí você não vai mais caminhar, você não vai mais enxergar, e você cria um bloqueio. Eu digo que assim, o movimento, o processo terapêutico, ele é simples, mas eu nunca digo que ele é fácil, porque às vezes reverbera em áreas muito mais profundas, sabe? E são essas que às vezes a gente não quer enxergar. Às vezes pode até parecer um pouco meio duro, mas assim, como é que eu vou te ajudar se você não quer e não permite ajuda? Ou pior, você nem reconhece que precisa de ajuda. Não adianta eu te chacoalhar. E quando a gente está falando de casos extremos, por exemplo, você pega uma pessoa que está
com um vício, um alcoólatra, por exemplo, né? A gente fala que o alcoólatra, o primeiro passo para a cura do alcoólatra é ele reconhecer que ele é alcoólatra, porque se ele não reconhece, como é que ele vai buscar a cura de uma doença que ele não tem? Só que Uhum, essas coisas, elas aparecem, né? Existem uhum, dores que elas são sutis, elas não aparecem, elas estão ali dentro, você está alimentando, e se você não entende que você tem essa dor, como que você vai curar essa dor e assumir essa dor? É muito complicado. Aí essas pessoas uhum, falam assim, olha para o outro e fala assim, nossa, mas essa pessoa é tão forte, né? E eu sempre falo que o que difere as pessoas é exatamente isso, a forma como elas veem o problema. E eu sou muito prática, eu venho lá da uhum, física, meu professor de uhum, física falava assim: o corpo está em movimento, depende do referencial. perfeito. Eu sempre falo para as pessoas do copo, né? A gente tem o copo meio cheio, o copo meio vazio. Então, tira o seu problema do coração e joga no copo. E às vezes eu até falo assim: olha, escreve literalmente, escreve o seu problema Uhum, num papel, coloca ali na sua frente, né? E conversa uhum, com o seu uhum. problema fora do coração, que isso pode ser mais fácil de resolver. Você sabe que isso é bem legal, assim, e às vezes pode parecer uma coisa tão simplória, né, fazer isso, mas o movimento da vida, na maioria das vezes, ele é simples. Ele não é tão complexo quanto a gente imagina. Às vezes, o simples movimento de você escrever alguma coisa, e aí é papelzinho e caneta, porque hoje com as tecnologias a gente tem mania muito de pegar o celular ou o computador. Não, os processos cerebrais, o movimento muscular que movimenta é completamente diferente. Então, parece meio uma coisa de regredir, né? Assim, no tempo de papel e caneta. Não, existem processos neurais, existem regiões do cérebro, quando eu estou escrevendo, que são ativas de uma forma completamente diferente de quando eu estou digitando num computador ou num celular. E eu descarrego a emoção. Aí é que tá. Aí que vem o grande pulo desse movimento do escrever. Eu estou descarregando a emoção naquilo ali. Eu estou drenando uma parte da emoção no meu movimento, na minha parte motora. Então, isso também e é uma coisa simples, né, Sara? Nossa, mas eu vou pegar um negócio e escrever? É isso. Então, muitas vezes, algumas coisas são simples. Mas aí, como você falou, que eu acho que aí também é muito importante, assim, se eu não reconheço que essa dor eu não estou dando conta, eu não consigo nem sequer aceitar uma ajuda, porque para mim aquilo não é um problema. Então, tem muitas pessoas, como você disse, né, do alcoolismo, que, nossa, é uma frase que eu escuto, eu confesso que me incomoda quando eu escuto essa frase. Não, mas eu bebo socialmente. A pessoa bebe de segunda a segunda e ela diz que bebe socialmente. Desculpa, não é tão socialmente assim, né? E por quê? Porque isto para ela não é um problema, não um desequilíbrio, não é uma questão a ser vista. Então ela não vai ser vista, não adianta. Então, esse é o primeiro passo, é reconhecer que aquilo ali é uma questão que eu preciso olhar. Porque, sabe, se você observar, é muito estranho, né? Quando a gente fala assim, nossa, beber socialmente. Ah, beleza, você bebe quantas vezes por semana? Ah, cinco, seis. Não é tão socialmente assim. Então, e reconhecer isso, e Sara, como isso está comum? De verdade, assim, como você falou do alcoolismo, mas para qualquer vício, às vezes é assim. Hoje em dia nós temos muitos vícios de medicamento psiquiátrico. As pessoas se viciam em medicações. E é um nível, assim, absurdo que isso veio com a pandemia também, dessa questão de eu preciso de uma medicação para dormir, eu preciso de uma medicação para acordar, eu preciso de uma medicação para trabalhar, eu preciso depois de uma medicação para não trabalhar. Claro, estou, né, exagerando um pouquinho, mas assim, é um nível gigantesco de vício medicamentoso. É diferente de um alcoolismo? Não, não é.
Então, às vezes a gente precisa reconhecer. E essas pessoas, não, mas é porque eu preciso. Não, é porque eu não consigo dormir, é porque eu não consigo acordar, é porque eu não consigo trabalhar. Então, a gente vai se viciando nesses movimentos todos. Isso para o cérebro é uma compensação. Para quê? Para alguma dor que eu não estou querendo ver. Ou, muitas vezes, eu não consigo ver. Porque tem, para mim, Sara, tem esses dois movimentos. E às vezes a gente cai muito na questão do julgamento, sabe? No sentido de, nossa, mas aquela pessoa tá bebendo todo dia, porque isso, porque aquilo, tá. Mas vamos lá. O que que essa bebida representa para aquela pessoa? Ah, mas aquela pessoa dorme 12, 15, 16 horas por dia. Ela não trabalha e não faz nada. Tá. O que que esse dormir representa para essa pessoa? De uma forma bem generalista, é uma fuga. Mas fuga do quê? Garanto, tem alguma dor ali. Algumas vezes a gente pode ter até consciência, mas muitas vezes esses vícios, eles encobrem uma dor, um sofrimento tão intenso e tão profundo que a gente não consegue ver. E às vezes não consegue mesmo. Assim, não é por, às vezes, falta de vontade ou por preguiça, ou, nossa, hoje em dia diminuiu muito, mas ainda tem bastante. Ah, é frescura. Nossa, o que eu escutava? Ah, depressão é frescura. Ah, porque isso é falta de trabalho, é falta de ter o que fazer. Hum. Às vezes é uma dor tão profunda e tão intensa que a gente não consegue enxergar, porque olhar para aquilo ali é como se fosse uma dor visceral, sabe? É algo que dói no corpo olhar para aquilo ali. Então eu não consigo enxergar. E aí o nosso sistema, eu falo que o nosso inconsciente, nosso sistema corpóreo, nosso cérebro é perfeito, é magnífico, assim. O nosso inconsciente é uma coisa, não tem outro nome, assim, é perfeito. E aí ele vai fazendo esses mecanismos para a gente não cair mais ainda. É como se, sabe o desmaiar? O desmaiar não é algo ruim, pelo contrário. O desmaio, às vezes, opa, meu sistema está identificando, se eu continuar em alerta, isso daqui vai prejudicar muito mais o meu corpo, o meu cérebro. Então, o que que o nosso cérebro sabiamente faz? Ele reinicia o sistema, ele desliga e liga. Por quê? Porque se eu continuasse aquilo ali, poderia ter a gente poderia se prejudicar de uma forma muito maior. É igual ao computador. Superaqueceu, ele desliga e liga de novo. É o mecanismo do nosso cérebro. Então, a gente também precisa observar, às vezes, isso, sabe? Às vezes a gente não consegue. Não é porque a gente não quer. Não é por frescura ou por falta de vontade, não. O que eu acho também que é muito importante é que a gente não precisa absorver aquilo que as pessoas enxergam na gente. Então, por exemplo, eu sou vista como uma pessoa muito forte, né? Nossa, Uhum, Sara, você é forte, você é minha inspiração. E há 2 anos eu fui diagnosticada com câncer de mama. uhum, Graças a Deus foi um processo bastante tranquilo, mas chegou logo no início do processo. Eu virei para o meu médico e falei assim: olha, sem ajuda eu não vou dar conta. E na uhum, hora, ele me prescreveu um antidepressivo, né? uhum, E que foi, assim, a minha salvação para poder passar pelo uhum, processo de uma forma tranquila. Quando a gente vê esse negócio de vícios de medicamento, e eu sempre gosto de contar essa história, porque as pessoas falam assim: ah, Sara, você é forte. Gente, eu sou forte porque nos momentos que eu achei que eu ia fraquejar, antes de cair, antes de desmontar, antes de desmaiar, eu fui lá e uhum. falei: olha, essa carrocinha aqui está muito pesada para eu puxar, eu preciso de um cavalinho do lado junto comigo, porque aí com dois fica mais fácil, né? E é esse o movimento. E uma amiga minha, que também teve câncer de mama, traduziu isso de uma forma muito mais palatável. Tem coisas que a gente não passa de cara limpa. A diferença é que entre o alcoolismo
E os medicamentos, com acompanhamento médico, com um apoio psicoterapeuta, a gente faz tudo isso de uma forma construtiva e não de uma forma Uhum. destrutiva, né? Perfeito, perfeito. Você sabe que é um ponto super legal, Sara, que você trouxe, e eu acho que é uma reflexão extremamente profunda, assim, porque às vezes quando a gente fala dos vícios de medicação, ou fala de medicação propriamente dita, ah, não, mas é porque eu não quero tomar medicação, ah, medicação, ah, por conta disso, ah, mas em algumas situações a gente precisa, aí que tá. Para mim, a gente nunca pode ir para os extremos. O extremo do excesso ou o extremo da falta. Como diria Buda, o caminho do meio. A gente precisa estar aqui, entender. Se eu precisar ir para cá, eu vou. Se eu precisar ir para cá, eu vou. Se eu precisar ir para cima, para baixo, eu vou. E, Sara, em algumas situações a gente precisa sim. Eu lembro que, assim, eu falo hoje com muita tranquilidade. Eu tive depressão alguns anos atrás. E, putz, não é legal. É uma sensação, um movimento, só que como fazia muitos anos, assim, eu meio que disfarcei tanto que ninguém, assim, da minha família meio que percebeu. Minha mãe percebeu que tinha alguma coisa não muito legal, mas ela perguntava, o que que você tem? A resposta era essa, nada. Tá tudo bem. Eu, uhum, tá tudo bem mesmo. Uhum, era isso. Porque eu não queria, na época, fazer nada, enfim, realmente foi um processo um pouco bem desequilibrado, alguns aninhos atrás. E naquela fase, né, eu estava na faculdade ainda, e eu não fui procurar muita ajuda, assim, sabe? Falei, não, deixa eu dou conta sozinho. Tá bom, talvez precisar tomar uma medicação, que seja para complementar. Eu acho que esse é o ponto. A gente não tem que depender da psicoterapia, do psicólogo. Nós não temos que depender do psiquiatra e da medicação. São situações que nos ajudam a levantar. Durante um tempo, Sara, foi por pouco tempo, assim, acho que foram uns 4, 5 meses, eu tomei medicação. Tudo bem, depois fiz o desmame e tá tudo certo, sabe? Então eu falo muitas vezes para meus pacientes que têm resistência à medicação, vai tomar sim. Né, vai tomar sim. Isso vai te ajudar para o nosso processo aqui, sabe? Então, a gente precisa fazer esse atendimento multidisciplinar. Tem uma psiquiatra que a gente é meio que parceiro, que, putz, é muito legal, assim, porque a gente troca muita figurinha para potencializar o tratamento com o paciente. Nós temos alguns pacientes em comum. E aí ela, às vezes, manda mensagem, ou a gente conversa, putz, e aí, ó, não tô achando que é isso. Ó, meu, eu acho que essa medicação aqui, putz, não tá legal. Dá uma reavaliada, por favor. E, Sara, como isso faz a diferença? Porque uma das coisas que eu aprendi com esse fato foi: tem momentos que a gente precisa levantar a mãozinha e falar, não tô dando conta, eu preciso de ajuda. Agora, Murilo, eu noto que por que que é tão difícil a gente levantar a mão e pedir ajuda? Na depressão, na tristeza, na angústia, até nos problemas de violência doméstica que as mulheres passam, os próprios homens também passam, Sim, em sim. vários relacionamentos, no trabalho, porque a gente acha que é só com a gente. A gente tem o hábito de compartilhar as alegrias, porque toda vez que você quer compartilhar alegria, tem sempre alguém para pegar um pedacinho da sua alegria com você. Agora, se você falar, gente, tem um cesto de tristeza aqui, alguém quer uma parte da minha tristeza, é mais difícil de você querer que alguém pegue um pedaço dessa tristeza. Mas quando você fala, e você fala para alguém que você confia, ou mesmo para a sua melhor amiga, que você pode falar assim, ah, a vida dela é perfeita, muitas vezes você vai encontrar dores ali que são muito similares, né? Então, Uhum. se eu pudesse falar para as pessoas, não tenha vergonha de compartilhar as suas dores, não tenha vergonha de pedir ajuda para as pessoas que estão próximas de você, porque às vezes, quando você pedir ajuda, você não está pedindo ajuda, você está salvando o outro, porque o outro vai encontrar em você o espelho de uma dor que ela guardava e achava que era só dela. Super legal. Isso acontece muito com violência contra mulheres, como você falou. Isso é muito comum. A mulher, ela se sente envergonhada, ela fica com receio do julgamento e ela não fala, ela não expressa, ela não coloca.
Aí quando vê uma mulher fazendo um movimento, a outra se sente um pouco mais forte. Putz, está acontecendo com ela. Nossa, então talvez eu consiga colocar também. Sara, é o exemplo. Eu acho que dentro da nossa sociedade, a gente ainda vive numa sociedade muito, eu posso dizer, muito julgadora. Brinco que é o fantástico mundo de Facebook, assim, e Instagram. É impressionante, assim, o quanto a gente vai ver nas redes sociais. Parece que as pessoas vivem de férias o tempo inteiro, estão sorrindo, felizes, com relacionamentos perfeitos, com empregos perfeitos, com tudo lindo, maravilhoso e perfeito. Aí quando você vê depois de uma foto de um vídeo que a pessoa acabou de colocar, ela tá dentro de um quarto escuro chorando o restante do dia. Isso tu tá Mas dizendo de casos reais. e também tem uma outra coisa que eu acho importante, né? É, eu estou no meu terceiro casamento. Meu casamento é perfeito? Não, mas eu tenho um casamento que é bom. Primeiro, Uhum. porque eu cheguei num ponto da minha vida que eu quero coisas boas para mim. O que que eu faço para esse relacionamento ser um relacionamento bom? Quando as coisas não estão boas, como que eu reajo perante isso, né? Quando, claro, todo casal discute, né? Então, quando começa uma discussão em casa, né? Eu cresço essa discussão ou eu acalmo essa discussão? E acalmar a discussão não é pôr pano quente, mas é voltar no problema na hora que ele pode ser conversado. Porque na hora que a gente está com a cabeça quente, ninguém resolve o problema, são só acusações. Então, esse aprendizado de vida também é muito importante. E aí, eu acho que eu entro num tema que é a sua especialidade, que é o Pois, desenvolvimento da consciência humana. Desenvolvimento da consciência humana é um exatamente. pouco isso? Que a minha expertise principal é o desenvolvimento da consciência humana, tem a ver com isso. É entender por que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço. Isso é autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é o que me dá insumo para o desenvolvimento da consciência humana. É eu entender primeiro o que que é a consciência e o que que é esse negócio que a gente chama de humanidade e como eu desenvolvo isso. Então, primeiro, a consciência, ela é ter a ciência de. O que que é a ciência? É o conhecimento de alguma coisa. Então, a consciência é eu conhecer o funcionamento do meu corpo. Como é que o meu corpo reage? Como é que a minha mente ela funciona? Como é que as minhas emoções se comportam? E como é o meu campo energético? Isso é a consciência. Quando eu falo da humanidade, no sentido da consciência humana, né, tem a ver com essa questão da humanidade, mas o que raio que é essa humanidade? Sara, são as nossas relações. E o quanto isso hoje está todo bagunçadinho, né? Vamos dizer assim, para não ser mais drástico, mas está tudo muito bagunçada, as nossas relações. Mas por quê? Porque a nossa individualidade e a nossa identidade está deturpada. Você deu um exemplo de casamento, e para mim o relacionamento amoroso, ele é a base desse exemplo. Eu só vou conseguir estar em um relacionamento amoroso equilibrado, harmônico, bom, se eu posso ser eu mesmo. Se eu estou com a minha identidade e a minha individualidade comigo mesmo equilibrado. Tem uma forma que eu uso muito para falar o quanto essa questão do desenvolvimento da consciência é muito importante para nós, em todos os sentidos. Pode parecer uma visão um pouco romantizada da vida, e talvez não deixe de ser, mas eu brinco que, assim, os copinhos, né? O nosso copinho, ele precisa estar transbordando de nós mesmos, para que o copinho do outro também possa estar transbordando dele mesmo. É esse transbordar-se que me faz crescer. Quando eu me transbordo de mim, você se transborda de você, é aí onde eu tenho uma união equilibrada. E esta união, ela pode ser um relacionamento amoroso, ela pode ser uma amizade, ela pode ser uma relação comercial, ela pode ser uma relação profissional. Eu brinco muito com meus pacientes que o que eu crio com eles é um relacionamento. Nós criamos uma relação terapêutica quando eu entendo a minha identidade, minha individualidade, o meu papel, e eu me transbordo disso, e o meu paciente tem consciência disso, e se transborda dele mesmo em uma sessão, em uma conversa, Sara, aí eu brinco que é onde a magia acontece. E acontece. Então, o desenvolver isto é eu entender. Eu tenho um professor de hipnose ericksoniana que ele brinca, né, que tudo isso não é uma fotografia, é um vídeo que não tem fim.
que está sempre rodando. Eu acredito que é um pouco isso, sabe? Assim, isso é o desenvolvimento. Hoje, a Sara está fazendo um movimento X, porque hoje isso faz sentido para você. Então, isso é você hoje. E amanhã é uma descoberta contínua. E quanto mais eu vou percebendo essas minhas facetas, eu me entendo muito mais. E aí é onde eu vou transbordando cada vez mais o meu copinho. Para quando eu estiver em contato com um outro, o outro me traga, ou seja, um motor de outras perspectivas que sozinho, no meu copinho individual, eu não vou ter. Essa eu acho que é a grande chave para esse desenvolvimento da consciência humana. Mas eu preciso entender primeiro o que que é essa consciência, o que que é essa humanidade que eu estou falando. É o entender, quando eu falo entender e saber quem eu sou, desde, puxa, eu gosto mais de arroz ou de macarrão? Eu prefiro feijão ou grão de bico? Eu prefiro chá ou café? Como que o meu corpo se comporta com isso? Sabe, Sara? Então, quando eu falo do desenvolvimento da consciência, é partir, às vezes, de uma coisa básica em algumas situações. Às vezes, se eu pergunto para você, Sara, você prefere café puro ou café com leite? Oi? Como é que é? Não sei. Ah, tá. É uma coisa, às vezes, que pode ser básica. Sara, você prefere mais o frio ou o calor? Seu corpo se sente melhor e mais à vontade no frio ou no calor? Então, isso é consciência. Eu entender um pouquinho o meu funcionamento. Por exemplo, eu tenho alergia à canela em pó. Então, assim, eu sei que eu não posso tomar nada ou comer nada que tenha canela em pó. Pode parecer uma coisa muito bobinha, assim, um pouco banal, mas isso é um ponto da consciência. Então, opa, eu sei que canela em pó eu não posso ingerir. Ponto. Tem medicações, por exemplo, que se eu ingerir, talvez eu vá ter algum efeito. Sei lá, tem movimentos que se eu fizer mais forte no meu corpo, vai incomodar, vai doer, eu não vou me sentir bem. Em compensação, tem outros que, putz, super legal. Tem padrões de pensamento e questões que eu não fico muito confortável de lidar. Então, isto é a consciência, é eu entender o meu funcionamento e respeitar, que é o principal. Eu sempre dou um exemplo, sabe, quando eu vou dar palestra ou curso, eu tinha muita raiva dentro de mim. Assim, meus alunos, eles falam que eu pareço a 27ª reencarnação de Buda, que eles falam que eu sou calminho, tranquilinho. Falei, gente, se vocês vissem 5 segundos aqui dentro, vocês não têm noção do que é isso aqui. Durante muitos anos, realmente, eu tinha muita raiva dentro de mim. Raiva do quê? Sara, de tudo. Era raiva. Raiva e raiva. A diferença é que essa raiva, ela nunca se converteu para o externo. Eu sempre implodia, mas eu não explodia. Então, brigar com outras pessoas, discutir, nunca foi muito a minha expressão de raiva. Ela era muito mais interna, mas era uma raiva gigantesca. E aí eu falei, cara, mas que coisa, né? Que raiva é essa? De onde vem essa raiva? Não sei. E aí eu brinco que assim, às vezes eu preciso criar uma imagem, alguma coisa para lidar com determinadas emoções e sentimentos. Só que a gente tem, às vezes, a ideia, eu tô com raiva. Não, mas raiva é um sentimento feio, é um sentimento ruim. Eu não quero ter raiva. E aí o que que a gente faz? Não posso ter raiva, não posso ter raiva, não posso ter raiva, não posso ter raiva, não quero ter raiva, não quero ter raiva, raiva é feio. O que que você acha que ia acontecer com a minha raiva? Aumentava. O que eu coloco de informação no meu cérebro que ele vai reproduzir. Raiva, 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 raiva. É óbvio que eu tinha mais raiva, porque eu estava brigando com a raiva o tempo inteiro. Então, uma das coisas que tem muito a ver com o padrão de pensamento e as nossas emoções é aceitar o que está rolando dentro da gente nesse momento. Tô com raiva? Tô com raiva. Aí eu comecei a fazer esse exercício. Tô com raiva? Tô com raiva do quê? Não faço a mínima ideia, mas eu tô com raiva. Tá bom, tô com raiva. Só da gente aceitar, pode parecer muito banal, muito simplório, muito simples, e mas só o fato de eu aceitar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, eu diminuo 50% do desconforto. Porque quando eu falo pra mim, tô com raiva? Sim, estou com raiva. É isso aí, não sei porque eu tô com raiva, tô com raiva. Eu paro de brigar, eu paro de reproduzir mentalmente aquilo. Então, naturalmente, a minha raiva ela já diminui 50%. E aí o restante vem do trabalho contínuo em cima daquele pensamento ou daquela emoção. Eu sou muito visual. Então, o que que eu criei? Eu gosto muito do desenho da Bela e a Fera, né? Da história da Bela e a Fera. Então, o que que eu criei para mim? Sabe aquela mesa que tem, tanto no filme quanto no desenho, aquela mesa rústica no castelo da Bela e a Fera? Gigantesca, aquela mesa linda, maravilhosa, com um monte de coisa, um monte de cadeira, enfim. Qual foi a imagem que eu criei?
eu sentado na ponta da mesa, todas as minhas emoções e pensamentos naquela mesa, e a raiva sentada do meu ladinho. Foi esta imagem que eu criei. Eu falei, eu preciso tê-la mais perto de mim, mas para gerenciar isso um pouco melhor. Então, eu não neguei a minha raiva. Eu tive que trazê-la para perto de mim, porque ela faz parte de mim, querendo ou não. E aí, quando eu visualizava isso, às vezes a raiva estava provocando uma, estava provocando a outra, estava atacando comida na outra, estava puxando o prato da outra. Era esta imagem que eu criei. Até um belo dia eu fui dar uma palestra. Quando eu fui falar da raiva, essa imagem geralmente é que vem a raiva sentadinha, quietinha no canto dela, comendo e bebendo tranquilamente. Aí eu, ué, mas cadê a raiva? Completamente equilibrada. Porque ela estava Dominada. ali na cadeirinha dela, cumprindo o papel dela. Não estava provocando e não estava fazendo nenhum movimento com as outras emoções. Ela ficou domada. Quer dizer que eu não tenho a raiva hoje em dia? Não, claro que tenho. Acho que é uma emoção que faz parte de nós. Mas naquela intensidade, na proporção do que eu tinha, não existe mais. Porque ela está completamente aqui do meu ladinho, cumprindo o papel dela. E eu aprendi depois a usar a energia da raiva para criar curso, para escrever poesia, para escrever textos. É, e aí a gente aprende a drenar essa energia a direcionar, né, melhor dizendo, essa energia para alguma coisa que vai fazer sentido para você. Só que primeiro você precisa aceitar isso. Isso é consciência e o desenvolvimento da consciência humana. E quando eu falo da parte de energia, é energia tanto a parte elétrica quanto a parte de energia, que eu prefiro muito o termo energia, porque quando a gente fala no termo espiritualidade, confunde-se muito com religião. Então, eu uso muito mais para mim a questão de energia. A gente tem a parte de energia elétrica, nosso cérebro emite energia elétrica, nosso coração emite energia elétrica, nós temos impulsos elétricos. Então, tem essa parte física, orgânica, só que tem a parte de energia além disso, né? Além só dessa parte elétrica, que é o campo que a gente fala de energia. Nós temos ao redor do nosso corpo, um campo de energia, que é o que algumas pessoas chamam de aura, alguns chamam de campo mórfico e afins. Enfim, olhar para isto também faz parte da consciência, do desenvolvimento da consciência. O que eu quero dizer com energia? Sabe quando você está muito bem e aí você entra num lugar que do nada você começa a ficar triste, você começa a ficar irritada, você começa, nossa, sabe aquela sensação meio, ué, o que está acontecendo? Essa parte de energia. Isso também faz parte da consciência. Ou às vezes você está muito mal, e aí você chega para conversar com um amigo ou com uma amiga, ou em algum lugar, assim, é que em terapia é muito comum, às vezes, a gente ouvir isso e ver, né? O paciente chega em um estado com uma expressão específica, assim. Às vezes ele sai completamente diferente. E isto é parte de energia. Isto é parte do desenvolvimento de consciência humana. Que a gente precisa compreender. Não é o outro que faz isso. Somos nós. Qual é a questão? A gente não tem consciência disso. Ô, Murilo, você sabe que eu tenho algumas situações assim. Eu tenho pessoas que eu conheço que eu não consigo conviver. Eu falo que tem um macaquinho aqui no meu ombro, e esse macaquinho ele gera um reboliço em mim. E, e eu falo que eu até brinco com as pessoas, eu falo, gente, caráter para mim eu reconheço com olfato, entendeu? Uhum, uhum. O cheiro não bateu, eu não consigo conviver com a pessoa. Isso é muito difícil para mim. E eu aprendi uma outra coisa muito importante. Durante muito tempo eu neguei isso, porque eu achava ruim, falava, meu, peraí, né? Por que que você não pode aceitar o outro? Por que que você não pode conviver com o outro? Por que que você tem esse reboliço dentro de você? Só que aí, na hora que eu cedia e fazia um esforço de convivência, fazia um esforço para ultrapassar esse primeiro sinal que eu recebia, lá na frente eu me desapontava muito. E eu falei, cara, eu preciso parar de gastar energia com aquilo que não vai ser bom e focar minha Perfeito. energia com o que vai ser bom. Agora, se eu tenho uma situação que obrigatoriamente eu preciso conviver com aquela energia, com aquela pessoa, com aquela situação que está me causando, sei lá, uma situação de trabalho, que eu Uhum, sou uhum. obrigada, eu não posso mudar, pelo menos eu tenho a consciência de criar os meus 50 mil sinais de alerta para saber antes da coisa ficar ruim e me proteger. E isso Perfeito. para mim é muito forte, é muito forte. Você sabe que é muito legal o que você está dizendo, né, Sara? Porque às vezes a gente tem algumas sensações assim,
situações que acontecem e a gente ignora. A gente acha, é coisa da cabeça, besteira. A gente pode olhar isso de infinitos ângulos, mas eu diria, o teu inconsciente está chamando a sua atenção para alguma coisa. Então, minimamente olhe. E é o que você falou, às vezes são situações que não tem como a gente deixar de conviver, mas a gente pode aprender a aquilo não entrar no seu campo. Isso a gente consegue fazer. Então, se eu não me engano, acho que foi Buda que usou essa expressão. Agora eu não lembro se foi Buda, mas eu acredito que sim. Que a gente precisa aprender a estar no mundo sem pertencer a ele. Então, eu posso conviver com uma pessoa que eu não tenho uma sintonia, mas sem eu permitir entrar na sintonia dela. Isso é extremamente possível. Só que para isso, Sara, é o que a gente falou. Se eu não me conheço, se eu não me percebo, se eu não tenho esta consciência humana clara, eu não vou entender qual é o gatilho que aquela pessoa me provoca. Então, como é que eu vou me proteger? Como é que eu vou me blindar? Como é que eu vou me afastar? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando dessa questão de valores, né? Então, Uhum, essa pessoa estava me falando assim: ah, não, porque eu estou numa fila de carro e de repente vem um monte de carro na esquerda cortando e entrando. E eu passo de bobo. Aí eu uhum, falei: por que você passa de bobo? Não, porque as pessoas estão furando na minha frente. Eu falo, bom, eu prefiro passar de boba a deixar que o outro me transforme numa pessoa igual a ele. Porque se eu nego esse comportamento, no momento que eu estou agindo igual a ele para não me passar de boba, eu estou me tornando uma pessoa a qual eu rejeito. E eu não deixo que as pessoas me transformem numa pessoa igual a elas. Essa é a minha maior proteção. é isso. Você sabe que eu falo muito para meus alunos que assim, a maior blindagem, a maior proteção que nós podemos ter é a consciência, é o autoconhecimento. Por quê? Esses dias eu escutei, esse dia não faz um tempinho, acho que foi lá do canal, eu vi uma frase dele que, puta, fez muito sentido, assim. Quando eu me conheço, eu não me ofendo. O outro pode falar o que for. Eu sou isso? Não. Então, se eu sei que eu não sou isso, que o outro está trazendo, por que que eu vou me incomodar? Por que que eu vou brigar? Por que que eu vou discutir? Por que que eu vou gastar o meu tempo e a minha energia de uma forma desnecessária? Não vou. Agora, Sara, sem a consciência, como é que a gente vai fazer isso? Sem você saber quem você é, como é que eu vou fazer isso? Então, para mim, a maior blindagem, a maior proteção é a consciência. Porque a consciência, inclusive, ela, falando em termos de energia, nós aumentamos a nossa frequência energética. Quanto maior a nossa vibração, menos a gente vai se influenciar e entrar em sintonias de desequilíbrio e desarmonia. Porque aquilo não está dentro do meu campo, não faz parte do meu campo. Quanto mais eu aumento a minha consciência, eu aumento frequência, aumento vibração. Aumento vibração, naturalmente, todas aquelas vibrações e frequências incômodas e desconfortáveis vai me atingir. Não estou dizendo que eu não possa sentir. Eu posso sentir, mas eu não vou me desequilibrar com elas, porque eu não estou naquela frequência. Sem consciência, eu não consigo fazer isso. Muito bem. A gente está chegando aqui no fim da nossa conversa, né? Esse papo que eu podia ficar aqui 2 dias. Sou suspeito. Mas eu queria que você me contasse sobre um tema também que gera muitas controvérsias: Uhum. hipnose. Uau, vamos lá. Você sabe, Sara, que a hipnose é um ponto super interessante. Eu confesso para você que quando eu fui no meu primeiro curso, era porque eu não acreditava. Eu achava que era charlatanismo, baboseira, e as pessoas usavam aquilo para manipular e controlar as outras. Paguei a língua, caiu, estou trabalhando há uns 7 anos com hipnose. Mas você sabe o que foi interessante? Eu conto essa história algumas vezes quando eu vou para alguns cursos, quando eu era criança, meu pai assistia muito o programa do Ratinho. E um programa X lá, tava um hipnólogo de palco chamado Fábio Puentes, que era o cara que fazia o povo comer cebola achando que era maçã, comer alho achando que era uva. Enfim, o Fábio, ele foi um cara super conhecido na década de 90, assim, nessa parte de palco, né? E aí eu olho, puta, criança ali, falei, um dia eu vou estar do lado desse cara.
Passou muitos anos, me formei. Aí eu falei, putz, será que aquele cara dá curso, alguma coisa? Deixa eu ver se esse cara ainda tá vivo, sei lá. Ele tinha um instituto a 15 minutos de a pé do escritório onde eu trabalhava em São Paulo. Eu falei, caramba, eu falei, vou lá. Mas com essa intenção, com esse intuito de afrontar mesmo, sabe? Eu falei, meu, eu vou mostrar que esse negócio não funciona. Mostrar que esse negócio é baboseira. Paguei a língua. Sim, o trabalho que o Fábio faz é impressionante. E eu não sabia. Eu vi ele muito como palco, mas eu não sabia do trabalho clínico que esse cara tinha. Tanto que na época que eu fiz o meu primeiro curso com ele, eu fiz acho que uns 3 ou 4 cursos com ele. Ele estava, acho que uns 23, 24 anos no Hospital das Clínicas. Para pessoas que tinham, por exemplo, alergia à anestesia, que não podia tomar anestesia, o Fábio colocava em transe e ia para cirurgia, só com transe hipnótico. Eu falei, não, pera, não boto fé nisso, não. E depois eu vi alguns trabalhos dele no Hospital das Clínicas, com dentistas também, várias coisas, pois o mocinho colocava as pessoas em transe e ia para a cirurgia, sem anestesia. E aí a pergunta que não quer calar: quando eu devo buscar a hipnose? Bom, a hipnose, ela ajuda para praticamente tudo. Só que o que a gente precisa entender primeiro? O que é uma hipnose? É um estado alterado de consciência. Sara, nós estamos em auto-hipnose, em transe, todo dia, o dia inteiro. Quando você vai assistir um programa de televisão, que você fica ali, isto é um transe. Pessoas que estão em estádio de futebol, esse é o ápice do transe. A pessoa está ali tão focada, tão dentro daquilo ali, que o mundo não existe. Isso é um transe. Quando eu estou lendo um livro, estou vivendo a história, estou vivenciando a história, isto é um transe. Isto é auto-hipnose. Então, a questão é entender, é a gente aprender a sair dos transes contínuos que a gente entra na vida. A questão não é você entrar em hipnose, é você sair da hipnose que você entra. As crenças, o que eu acredito. Então, durante muito tempo, eu uso ainda, mas mudou um pouquinho a formatação, a hipnose para alívio de dor física, ocasionada por tensão, por estresse, porque a gente acumula muita tensão no corpo. A hipnose, ela consegue trazer você para um estado de relaxamento muito mais profundo. Nisso, o teu corpo, a tua eletricidade, ela começa a se mover de uma forma mais fluídica. Então, você alivia a dor. A hipnose, ela ajuda muito em crises de depressão, de pânico, crises de ansiedade muito profundas. Existem alguns tratamentos específicos, para você ter uma ideia, até com algumas disfunções sexuais, tanto femininas quanto masculinas, que a hipnose também ajuda. E a hipnose, sabe? Não é aquela coisa que a gente vê muitas vezes em filme. Eu falo que a mídia, às vezes, ela deturpa algumas coisas. Reloginho, durma, lá. Não é bem assim. Essa hipnose muito clássica, que não é. Tanto que existem alguns tipos de hipnose. Mas, como sugestão, eu perguntaria, por exemplo, primeiro, eu já fiz algumas outras terapias, algumas outras coisas, que eu não consigo de forma consciente, direta, lidar? Não, vá para hipnose. Se eu tô com uma sobrecarga muito grande, que muitas vezes eu não tô tendo muita consciência, muita clareza do que procure hipnose. Então, a hipnose, ela ajuda de verdade para tudo. Nem sempre a hipnose ela vai funcionar a mesma técnica com o mesmo terapeuta. Por exemplo, não é porque você fez comigo que você não é hipnotizável, que você não conseguiu entrar em transe. Não. Às vezes é a minha condução, às vezes é a sinergia, às vezes não rolou. Então, assim, na minha visão, todos nós somos hipnotizáveis. A questão é, nem sempre pela mesma técnica e nem sempre pelo mesmo terapeuta. A questão é essa. Agora, buscar a hipnose, você pode buscar para autoconhecimento, você pode buscar para um alívio de dor física, você pode buscar. Se você está com. Principalmente hoje em dia, a gente tem ou muitas crises depressivas ou muitas crises ansiosas. Putz, a auto-hipnose, ela ajuda muito, mas muito, Sara, nesses processos. Eu tive alguns anos atrás uma paciente que ela teve uma doença autoimune. Tem, na verdade, essa doença autoimune.
e deram para ela 6 meses de vida. Isso já faz 6 anos, 6, 7 anos. Tinham dado 6 meses de vida para ela. E a gente começou um trabalho que particularmente eu gosto muito, que é de reprogramação celular. É você conversar com as suas células, literalmente. Eu lembro até hoje que a médica dela falou, o que você fez? Ela, por quê? Suas células estão se comportando de forma diferente. Ela, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que você fez, o que você está fazendo, mas assim, as suas células estão se comportando de forma diferente. Para quem ia viver 6 meses, nesses 6, 7 anos, ela casou, ela se mudou de casa, arranjou um novo emprego e tá muito bem, inclusive fisicamente. Tem muita coisa, Sara. É que a gente tem uma ideia da hipnose ainda muito. Se associa muito à questão ocultista, algumas coisas de controle da mente do outro. Eu já tive um colega uma vez e falou assim: oh, mas cadê aquela parte que a gente controla a mente das pessoas? Aí eu, como assim? E não é bem assim. Pelo contrário, a gente acha, será que a hipnose tira a consciência? Não. Na verdade, a hipnose ajuda a gente a ter o que eu chamo de supraconsciência. É você ter acesso a uma consciência mais expandida. Você não perde a consciência quando você está em transe. Tem várias linhas. Tem algumas linhas que é a hipnose clássica, que é o terapeuta como figura de poder. Aí depende muito do estilo, que é aquela hipnose de palco, que o pessoal faz as brincadeiras, enfim, não é muito a minha praia. A minha praia é muito mais clínica, que é onde eu te conduzo junto com você aonde você precisa ir. Mas quem define é você. Eu só abro campo para que a gente construa o caminho juntos. Isso é transe. Dependendo do momento que as pessoas estiverem assistindo isso com a gente, elas podem entrar em transe no momento que elas estão assistindo. Estado de hiperfoco. Teu cérebro começa a frequenciar de uma maneira diferente. Isso é o transe. Milton Erickson, que foi um grande expoente da hipnose, que criou a hipnose ericksoniana, no final da vida ele só usava transe conversacional. Ele não usava mais transe formal. Então, durante uma conversa, a pessoa já estava entrando no processo de transe, processo hipnótico. Então, tem muitas pessoas que, ao assistir isso daqui, podem entrar no processo de transe, que é um processo de hiperfoco. E isso é o que vai fazer sentido para ela. Ou não, do inconsciente e tudo mais. E você, que acompanhou essa conversa incrível até agora e entrou em transe conosco, ou não entrou, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Vou pedir para o Murilo se despedir da gente, porque, gente, eu amei essa conversa. Eu não sei você, mas aprendi muito. Sara, eu sou suspeita, é um tema que eu adoro falar, como você comentou agora há pouco, eu ficaria horas, dias, meses e anos falando, 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 porque é sobre nós, é sobre a vida, é sobre o mundo. Então, para vocês que assistiram, não acredite em nada do que eu falei, apenas sinta se isso faz sentido. Observe que tudo são possibilidades, nada é uma verdade absoluta. Então, observe o que fez sentido e o que não fez sentido, porque tudo isso faz parte do seu desenvolvimento da consciência humana. Você pensar, você sentir e se perguntar até que ponto eu consigo sentir o que me fez sentido ou não. E se te fez sentido, faça um outro sentido. Esse é o mais importante. Agradecer a Sara pela oportunidade, pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo. Foi extremamente prazeroso e uma honra estar aqui contigo, Sara, com todos vocês. E lembrem-se, se fez sentido, faça sentido. Muito obrigado.